Que exames podem indicar por que você não está emagrecendo, né? E aí, Cris, eu já vou falar de um. Posso falar de um logo? Fale um aí, fale. Vou falar em um. Porque todo mundo, quando fala assim, exame que eu não tô. Vou ver minha tireoide. Vou ver se minha Tá anotado tireoide aqui está. também, que eu tô com Se meu... vários anotados pra gente não se perder, né? Que aí você sabe que Não, tem mania, aí ótimo. tem Mas é mania de se porque. perder na live, né? Mas é que tem um que ele é o Sim, ponto principal, não é sim, o fale aí. único, tá? Mas ele talvez seja o que agrega mais coisas em torno dele, que é justamente a insulina. E é um teste que eu vejo pouca gente pedir, Muito pouco. não é? Porque a insulina, pessoal, ela é um hormônio anabólico. Então a insulina, ela vai induzir as células do corpo a guardar coisas, por exemplo, a glicose. Só que ela também faz sua célula guardar a gordura. Então, se você tem insulina alta, além do que deveria, isso já é um indicativo forte de que? De síndrome metabólica. Isso é um indicativo forte de inflamação do organismo, do sistema, né? Inflamação subclínica sistêmica, que a gente já falou tantas vezes aqui para vocês, tá? E isso é importante, mas que isso atrapalha o processo de emagrecimento. Mesmo você Muito. fazendo tudo certinho, isso pode lentificar, principalmente no início, né, não, doutora Cristiana? Com certeza. E as pessoas ficam muito nessa, como você bem falou aí, né? É muito difícil hoje, assim, quase ninguém pede, né? Insulina, não acha necessário, porque acha que vendo o exame da glicemia e da glicada, tá ok. Mas quantos exames de glicemia e de glicada que a gente vê que tá até ali em um nível até mais ou menos bom, né? E quando a gente bate uma insulina, e gente, e quando vocês forem olhar o parâmetro, né, que a gente olha muito parâmetros, né, de referências de exames, quando vocês olham lá, a insulina vai estar, sei lá, de, de 2 a 20 De mais ou menos, 2,5 a 25 a a 29 é uma 25 loucura mais aquela ou menos faixa. assim, é uma faixa assim enorme. E quando aí alguém chega lá e fala assim, pelo menos eu e Adolfo, que eu já vi também Adolfo fazendo muito isso, quando a gente vê uma pessoa que quer emagrecer e chega com uma insulina de 15, Já não está vai emagrecer. difícil, já Já tá complicou. difícil, já complicou. Ah, mas Ô tá dentro da Cris, faixa. Mas aí fala assim, 15 acha já dentro da complicou. faixa. E quando você E pega muito. 67? E quando você pega 81? É aquela coisa. 34, aí. Pois complica, pessoal. Nada disso impossibilita. Mas já que a proposta hoje é exames que podem indicar o porquê você não está emagrecendo, esse para mim, eu falei ele primeiro, não porque ele seja o mais importante de todos, mas talvez Não. seja, mas porque ele é muito importante, não pode ser esquecido. Agora eu vou deixar a Cris guiar. Não, Cris, é dá isso. o E não. caminho, Cris. E outra coisa, e ainda falando da insulina, né? Acho que uma live caberia só insulina, mas falando ainda da questão da insulina, porque quando a gente pega, inclusive, gente, a insulina dessa forma, tá dentro do parâmetro, tá 15 e tal, então libere meu pão, né? Ó, primeira coisa, qual Então foi o delito que o pão cometeu para estar preso, né? tá preso. Ou então é aquela coisa assim, eu posso de tudo um pouco porque eu emagreço. E a gente sabe que não é bem assim, esse de tudo um pouco eu emagreço. Você até pode, entre aspas, ter uma perda de peso, que aí é diferente de emagrecimento, né, comendo de tudo um pouco, e tanto com essa insulina aí que a gente não gosta. A gente gosta de botar insulina o quê, Adolfo? 5, né? Eu gosto de 5. 5, abaixo de 8 já tá ficando Abaixo bem de 8, né? legal. Eu Já vou fica, fazer uns então assim, comentários, Cris, sobre isso sim, aí que você fala. falou, que você abriu um assunto muito importante. Pensa assim, pessoal. Posso de tudo um pouco. Concordo? Sabe de tudo? Que tudo? Que tudo. Esse tudo é um universo diferente do que dizem pra gente. Porque se for de tudo um pouco, vai entrar Coca-Cola, vai entrar salgadinho, vai entrar chocolate, vai entrar hambúrguer do futuro, aquela desgrama que veio do inferno, vai entrar um monte de maluquice que, será que isso vale? Eu garanto a vocês que não. E aí vou mais longe. De tudo um pouco, deveria só do que é alimento para a nossa espécie. Eu trago para vocês um conceito que eu sempre trabalho e que eu sempre repito. Em tese, alimento para nós é o que pode ser comido cru. Não quer dizer que a gente vai comer cru, mas o que poderia ser comido cru. Com uma ou outra exceção, tá? Que a gente acaba identificando com o tempo. Então, assim, se a gente for fazer o de tudo um pouco nesse universo que eu descrevi agora, aí vai ficar tudo bem. Não vai ter problema nenhum, não é não, Cris?
Com certeza. E esse de tudo um pouco é como você vê, de tudo um pouco, né? Mas não tem a seleção desse de tudo um pouco, né? Não seleciona, que eu costumo dizer muito aí nos conteúdos do Instagram, são as escolhas inteligentes. Né? E quando eu digo escolha inteligente, assim, não adianta, gente. Eu quero emagrecer, eu tô com a insulina alta, a gente tá falando de insulina. Aí eu vou no meu prato e coloco lá arroz, feijão, farinha, carne. Tem de tudo um pouco. Tem carne, tem salada, que vocês gostarem, tá? E eu vou tomar um suco. Tem de tudo um pouco. E as pessoas falam assim, quanto mais colorido, melhor. Quanto mais colorido, melhor. Então, assim, são essas análises que a gente faz, junto com os exames. Assim, a gente está falando de emagrecimento, eu quero emagrecer, ok. Mas esse emagrecimento, a gente está fazendo análise aqui. E aí eu vou puxar agora o hemograma, né, Adolfo? Hemograma também, onde a gente vê aí uns desequilíbrios, umas desconexões, ele também vai dificultar. Porque se o hemograma me mostrar uma anemia, né, Adolfo? Uma anemia atrapalha o processo. Demais. Atrapalha o processo demais. Não, vamos começar pela anemia. Se você pega um paciente anêmico, ele vai ter uma menor capacidade de distribuir oxigênio. Ela não é menor a ponto dele não sobreviver, mas ela é menor a ponto de cair o rendimento. Pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte: nós temos um organismo sobrevivente. O organismo humano ele é fantástico na habilidade de sobreviver. Então ele pode se adaptar a condições terríveis, condições péssimas. O que não quer dizer que ele esteja funcionando na sua melhor forma. Eita, engasgou. Deus me livre. Levanta os braços, filha, dá 3 pulinhos. Cadê como é a reza? Então, pessoal, não quer dizer que vai funcionar na sua melhor forma. Então, quando a gente pega um paciente que está em condições menos ótimas, né? Não ótimas, os resultados também não serão ótimos, tá? Não quer dizer que tudo tem que ser perfeito, mas quer dizer que a gente tem que buscar o mais próximo possível disso, né? Com certeza, porque a questão é porque as pessoas não analisam. A gente não está falando que tem que ser perfeito, mas que seja analisado, né? Para a proposta que a gente está dando. Seja compreendido o que está acontecendo ali. Ou então a proposta que o paciente entra no seu consultório e diz, olha, eu quero emagrecer. Ok? É só alimentação? Eu chego lá e faço uma dieta. Como aqui, ó. Eu posso dar uma alimentação de 1.200 calorias e vai malhar. Eu vou mandar ele fazer jejum. Só que ele pode até conseguir em determinado momento, mas depois não vai. E ainda falando de hemograma, né? Se tem uma anemia, se tem uma infecção que a gente pode também ver no hemograma, não vai acontecer. Você chega aqui, mas aquele objetivo que você traçou lá, sei lá, para chegar a menos, falando em peso, que a gente não gosta muito, mas ok. Chegar a menos 10, menos 15, vai chegar no meio do caminho que vai travar. E por que vai travar? Porque eu não fiz uma análise antes. Vai travar porque eu não sei nem que peso é esse que ele está perdendo, né? Isso é complicado. Ainda tem isso. E eu não sei qual é o peso que você está perdendo. Você está com infecção, por exemplo, falando de hemograma, me mostrou ali uma infecção que não se trata, né? Onde eu não entro com medicamentos, eu não vou entrar com alguma outra suplementação, e somente com a base alimentar. Não, tome esse alimento aqui que você emagrece, ok. Todo mundo emagrece comendo ou não comendo, as pessoas emagrecem de alguma forma. Agora, de que forma nem sempre é uma forma boa. De que forma eu estou emagrecendo? Né? A maioria do que eu vejo hoje, Cris, pela essa maneira padronizada de emagrecimento que a gente vê hoje, que é estúpida, que é para qualquer paciente análogo de GLP-1 e anfetamina, que são drogas fantásticas quando usadas para quem precisa, mas tem sido usado amplamente para quem não precisa, é a melhor maneira de você emagrecer de uma forma ruim, perdendo ou reduzindo o volume da sua massa muscular e a funcionalidade, e depois não conseguindo sustentar, porque você está ali numa supressão forte. Na hora que você tirar, vai querer comer o banquinho, vai querer comer a mesa, vai querer comer a luz, vai querer comer tudo. Não dá. É melhor malhar, criar massa muscular, né, que a gente fala muito, massa muscular. As pessoas dizem, qual é um termogênico bom? Massa muscular. Termogênico bom, bolacha na face. O que é que eu faço para meu metabolismo ficar melhor? Massa muscular. E reza, também reze que é bom. Porque é justamente isso que vai termogênico, passa álcool e taca fogo, porque é termogênico. Ô, Cris, mas tem mais coisa, hemograma, olha só que coisa. Pode falar, sim. Eu pego um hemograma com uma percepção da disfunção ali da vitamina B12, por exemplo.
Isso pode ser uma justificativa para esse paciente não ter uma boa produção de neurotransmissores e por isso ter uma tendência compulsiva ou uma tendência depressiva que faça com que ele faça algumas escolhas alimentares menos boas. Eu posso ter um paciente que eu perceba um padrão inflamatório muito desenvolvido, no leucograma, por exemplo, e ali que eu posso pegar ali indícios, por exemplo, de inflamação intestinal. E se eu tenho inflamação intestinal, eu automaticamente vou proporcionar inflamação neurológica, neuroinflamação, e isso faz o paciente ter um comportamento menos interessante ou construtivo para ele, né? Gera mais angústia, mais ansiedade. Então você vê, tem muita coisa, e tem muito mais coisa. Não, né? Tem muitas coisas. A gente está pincelando aqui, só para dar a entender a vocês que quando vocês forem procurar algum tipo de profissional, né, para fazer emagrecimento, ou para buscar um médico, o próprio nutrólogo, hoje as pessoas estão buscando muito nutrólogo, ou nutricionista, não vá naquela assim, toma aqui esse medicamento e toma aqui essa dieta que você vai emagrecer. Pede seus exames, pede para analisar seus exames, leve seus exames, diga assim, analise aqui, vê se tem alguma deficiência. E analisar exame não é checar valor de referência. Isso, porque você vê que a gente está fazendo uma análise toda aqui. Na hora que a gente está pincelando, e nessa pincelada a gente está conseguindo ainda fazer, você vê que a gente não é fraco, não, viu? A gente vai se amostrar aqui, porque a gente de exame... A gente é amostrado, né, Cris? A gente é amostrado. A gente gosta, né, Adolfo, de exame. Pensa que é uma pessoa... Duas pessoas que adoram exames. Eu acho que eu e Adolfo. Eu sou assim, fascinada por exames. Sou apaixonado. Não, então, Cris, você quer ver ir mais longe? Olha só. Por uma contagem de hemácias, eu posso estimar que aquele paciente tenha déficit de testosterona. E se eu estimo que ele tem um déficit de testosterona, ele pode ter um rendimento muscular menor. Isso faz com que o exercício tenha menos eficácia e também faz com que ele tenha uma produção de dopamina cerebral provavelmente menor. Então ele vai ter uma capacidade de se impor diante da dieta, por exemplo, diminuída. Não dá para desafiar esse paciente logo de cara, a gente precisa usar uma técnica um pouco mais branda no início, para depois ele ir se desenvolvendo. Então, todos esses detalhes a gente vê no exame. Ô Cris, não precisa ir longe não. Lá no meu curso de exames, hemograma acaba no slide 89. Eu sei, eu lembro. Eu já tomei esse curso, já fiz você fazer. Viu na graduação? Ministrar esse curso. Você já foi minha colega no curso? Então, a gente sabe, né? E quando você fala também, viu? E aí a gente já buscando vitamina D, acho que também é um desses marcadores, né, dessas vitaminas, que se tiver baixa, e não é baixa para dizer assim, ó, gente, minha vitamina D está em 25, tá boa, porque o pessoal fala isso, né? Dificulta o emagrecimento, porque se está em 25, a gente pressupõe que ela só está fazendo ali o básico. Então ela não vai pensar, e pode ter certeza, essa vitamina dela não vai pensar no seu processo de emagrecimento. Ela não vai. Ela vai buscar alguma coisa do básico para você sobreviver. Mas quando eu costumo assim, nossa, quando eu digo para paciente, nossa, sua vitamina D está no pé. Porque quando eu pego uma vitamina de 25, 22, que está dentro, né, dos parâmetros, eu digo, está no pé. No pé de serve. Aí eu converso assim, você tem vontade de malhar? Você tem vontade de levantar de manhã? Você não tem preguiça? Não está cansado? Chega de noite, não quer saber. A primeira coisa que você quer comer é um carboidrato, é um doce. Pois é, essa vitamina D a gente tem que jogar para 60. Porque isso vai te dar ânimo para você malhar, isso vai te dar ânimo de você fazer, inclusive, né, uma melhora nos seus pensamentos, nessas escolhas alimentares. Porque déficit de vitaminas, né? A gente falou de B12, a gente fala de vitamina D, a gente fala de ácido fólico. Déficit dessas vitaminas vão fazer com que você não tenha coragem de olhar um alimento saudável, vai fazer com que você não tenha coragem de fazer escolhas saudáveis, de você preparar sua alimentação saudável. É isso mesmo. Que os déficits de vitamina D interferem em tanta coisa que a gente tinha que fazer uma série de lives só sobre isso. Mas veja, quando eu falo de vitamina D, ela tem interferência muito grande no metabolismo da glicose, que é onde está relacionado diretamente com a insulina que eu falei mais cedo. Então a coisa acaba conectando com a outra. Fora isso, a gente não pode esquecer uma coisa. Pessoal, a vitamina D, ela dá os caminhos para o cálcio, tá? E entendam uma coisa, tudo que se move no seu corpo, tudo que se move no seu corpo,
Do nano ao macroscópico, depende de cálcio. Quando eu falo tudo, pessoal, eu tô falando assim, lembra quando vocês veem ali aquelas representações gráficas de uma célula movendo alguma coisa, uma vesículazinha se movendo dentro dela, ela jogando coisinhas para fora, ou ela pegando coisinhas e botando para dentro dela, aqueles movimentos da membrana plasmática, ou dentro da célula, um neurotransmissor dentro de uma vesículazinha andando de um lado para o outro. Todos esses movimentos, todos, dependem de cálcio. Então entendam, por que a vitamina D é tão importante para tudo? E tudo que a gente vai olhar, a gente vai depender de vitamina D, porque a vitamina D dá o drive para o cálcio. Isso seria uma forma simples de explicar. Não é somente isso, tá, pessoal? Mas é uma forma simples da gente entender porque ela é tão importante. Porque se todo o movimento do corpo depende de cálcio, então todo o movimento do corpo, de uma forma direta ou indireta, vai depender de vitamina D. E não de suplementar cálcio. Que ainda E tem não isso, de né? suplementar cálcio. Cálcio é uma coisa que eu vejo, né? hoje eu não É vejo, Cris, eu não vejo situações hoje onde eu precise suplementar cálcio. Até porque a nossa alimentação a rigor, ela tem bastante cálcio disponível. Então a gente precisa de cofatores para que o cálcio vá para onde tem que ir e faça o que tem que fazer. Aí entra a vitamina D, vitaminas K, o magnésio, né? E aí eu posso entrar com outro corolário de coisas, mas vamos botar esses três como os mais importantes. Pô, teria que botar o boro também, mas tá bom, vou parar aí para não encher o pessoal de coisa. Mas assim, é muito importante, pessoal. Então a vitamina D baixa pode atrapalhar você de emagrecer? Pode. Pode e muito, tá? É como aquela história que eu falei, vitamina D, não vá com essa história que vitamina D de 25, não, o médico disse que tá bom. Não tá. Vitamina D é aquela história que a gente vai repetir. Vitamina D, se tá de 25, tá de 22, ela só tá funcionando para uma única coisa ali, para fazer você levantar. Ela tá no básico, ela tá no fundamental. Básico, né? Então, o que a gente precisa é que ela justamente faça todo esse processo, não só para emagrecimento, mas aquela coisa que a gente falou, né? E tem que ver se está tendo atividade, né, Cris? Então a gente tem que olhar o PTH, para ver se está havendo atividade ou não, né? Então, assim, pessoal, fazer essa análise é um pouquinho mais complicado, porque teoricamente eu teria que olhar vitamina D, PTH, cálcio iônico, calcitonina, e aí fazer as relações entre eles, pelo menos, né? Então, tem muita coisa para olhar. Oi, e o Índio tá dizendo que é o caso dela, Cris. A gente já está aí fazendo já os processos dela, justamente. Quando a gente fala também de ferro, na verdade, não é somente ferro. Quando a gente fala do perfil, né, Adolfo, de todo o ferro, ligação, né, a própria questão da ferritina. Gente, e aí a gente fala assim, ferro baixo também, ou então dentro daqueles limitezinho mais para baixo, ele vai fazer a dificuldade também do emagrecimento, já que a gente está falando, vai fazer em várias coisas, tá? Mas quando tem emagrecimento, né, aí a gente está falando também de emagrecimento. Então, assim, não adianta ter um ferro numa base, né, normal, que a galera vê dentro de umas referências, porque o ferro também, ferro baixo, vai dificultar. E por aquelas questões todas que a gente falou, né, Adolfo? Além de outras que a Adolfo vai falar, mas também aquelas questões todas. Ferro baixo não me dá ânimo para nada, a questão da anemia também, a questão das escolhas alimentares, as questões de olhar um alimento saudável, olhar um alimento mais de carboidrato, mais doce, a vontade sempre vai ser para aquela, porque aí as pessoas pensam aqui, o cansaço, né? Esse cansaço, eu tô cansada, eu tô precisando, o pessoal não tem mais essa manhã, tô cansada, tô precisando de um doce. Né? E normalmente eu digo assim, olha, tá faltando alguma coisa. Se você tem essa compulsão por doce, vamos ver como é que tá essa alimentação. Tá faltando alguma vitamina, algum mineral, e tá faltando aí também, principalmente o macronutriente mais importante, que tira essa vontade de doce, que é a proteína. Concordo perfeitamente. E olha, Cris, vou te dizer, ferro, né? Formação da hemoglobina para transporte de oxigênio é um ponto. Mas aí a gente puxa para trás. O ferro não é que ele forma hemoglobina. O ferro forma uma coisa, pessoal, chamada corpúsculos M, HE-ME. Esses corpúsculos M são usados no nosso corpo para fazer um monte de coisa, inclusive hemoglobina. E servem também para fazer algumas enzimas muito importantes para a detoxificação do nosso corpo
Detoxificação de verdade, tá? Nessas presepadas com essas Não, lamas do pântano que né, vocês tomam de como manhã, é? não. Suco verde. Essa maluquice desse suco de gosma do pântano que o pessoal gosta de tomar de manhã, não. Detoxificação celular de fato. A gente precisa dessas enzimas para converter os esteroides, os hormônios chamados de sexuais, né? Precisa disso para a tireoide funcionar direito. Então, o ferro, ele entra em tantas coisas que, puxa vida, é até difícil. A gente, se fosse fazer uma live só sobre o ferro, dá pra fazer uma live inteira só sobre o ferro. Oi, Tati. Então, assim, precisamos que ele esteja normal. E analisar o ferro, pessoal, não é pedir ferro sérico. Não é o valor do ferro. Mas como o Cris falou, o perfil. É o perfil. É como se a gente fosse olhar a dinâmica do ferro. Então eu tenho que avaliar a ferritina, capacidade total de ligação de ferro, saturação de transferrina. O ferro sérico nem é tão importante, né? Não vai fazer tanto. Mais importante é analisar a ceruloplasmina para ver como é que a gente está tendo a ação do cobre para fazer com que o ferro possa funcionar direito, porque existe aí uma irmandade entre eles dois. Então, a gente tem que avaliar tudo isso para ver se tudo vai funcionar bem, porque muita coisa depende de ferro, inclusive a imunidade também, mas aí já é outra história. Então, ferro entra aí na história, certo? Muito bom. O que mais, doutora Cristiana? Olha, outra coisa que entra, e aí todo mundo já sabe, né? Todo mundo já conhece, você até falou logo no início, mas a gente não aprofundou, mas assim, tireoide. Que a pessoa diz assim, eu tenho tireoide, por isso que eu não consigo emagrecer. É o que a gente até brinca, né? Tireoide, graças a Deus você tem tireoide, né? Que a gente Ainda até bem que brinca. você tem, né? Ainda bem que você tem tireoide. Na verdade, quando a gente fala, né, desses exames, tanto o T3 como o T4, quanto outros que a gente vai analisar também, obviamente a gente sabe que vocês também sabem, mas assim, foi passado, né, eu acho que as informações que vocês têm, muitos, né, eu acho que acredito que alguns tenham, é de que assim, olha, você tem hipotireoidismo, então você não consegue emagrecer. E a verdade não é essa. A gente sabe que mesmo com hipo, a gente consegue regular isso, e sim, a pessoa consegue fazer seu emagrecimento saudável, perfeito, aquele emagrecimento funcional que a gente gosta e que aí vai ajustar toda essa parte da tireoide, né, Adolfo? Então, assim, dá para fazer, não se apegue, porque eu vejo as pessoas se apegam, o pessoal se apega, viu? Eu tenho hipotireoidismo, nunca vou conseguir emagrecer, tenho uma dificuldade no metabolismo. Cris, é esconderijo, né? E a gente sabe que não é assim, porque quantas pessoas que a gente já pegou, né, Adolfo, com hipotireoidismo, e a gente consegue fazer emagrecimento, botar lá, ó, os níveis da tireoide, do T3, T4, né? Trabalhar os outros níveis também da tireoide do TRAB, que a gente também sempre pede, né, Adolfo? Para poder também fazer uma análise. A gente consegue, sim, fazer com que essa pessoa emagreça. Obviamente que a gente tem que fazer a regulação dessa tireoide, né? Mas a gente consegue. Quer falar mais um pouquinho sobre isso? Quero. Pessoal, hipotireoidismo, né? Tem várias causas possíveis para a sua tireoide funcionar pouco. Seria o hipotireoidismo, vai funcionar menos do que ela deveria. Os hormônios tireoidianos, eles têm essa função de dar a tônica do metabolismo, né? O pessoal fala acelerar ou lentificar, não é bem isso, é definir a quantas anda. Então, dá mais ou menos qual é o padrão que o metabolismo vai ficar, e isso é responsivo à ação. Então, eu quero dizer com isso, não é que a tireoide é uma tirana que define como vai ser seu metabolismo. É o seu comportamento médio dos últimos anos que vai fazendo com que ela se comporte de uma maneira ou de outra. Então eu gosto de falar disso, Cris, porque assim, do jeito que a turma olha, parece que a tireoide ela é malvada, ela quer te deixar gordo, né? E aí ela vai ficar devagar porque ela é ruim, e ela vai te deixar gordo porque ela é malvada. Não, tá? Se sua tireoide adoeceu, teve algum motivo, certo? Aí no caso de uma patologia, não vou discutir. Acontece, tudo bem, tem uma série de outras possibilidades, mas vamos lá. Você tem o hipotireoidismo por uma síndrome de Hashimoto, tá? Uma doença de Hashimoto, chamem como vocês quiserem. Você vai ter uma autoimunidade contra a tireoide. Vai compensar aquilo com o medicamento, compensar, a pessoa, o medicamento não trata, ele compensa. Quem trata é mudança de hábito de vida. Mas é tá? regulação, né? Exato. E aí você vai começar a cultivar um nível de atividade mais alto, mais compatível com o que você quer de resposta. Entendeu? E em quem tem uma doença, talvez isso não seja possível regular de uma forma tão simples.
Mas quem não tem? Quem está só com a tireoide hipofuncional, mas não tem nenhum marcador positivo, acontece demais. É uma É doença autoimune. somente, quando não tem, é somente inatividade. Então, assim, pessoal, vamos pensar na coisa. O corpo, ele não está, você não está habitando esse corpo por maldade ou por prisão. É ferramenta. Só que é uma ferramenta autogerida, que tem autorreparos, que cresce por si, que é maravilhosa. E ela vai sempre buscar uma coisa, lembrem do que eu vou falar agora, a natureza é antientrópica. O que é isso? A natureza busca poupar energia. Então, se eu não uso muito esse equipamento, vamos dizer que o reator lá dentro vai começar a diminuir a intensidade. Isso é lógico. Tá? E aí eu começo a ficar mais lento e começo a dizer, é por isso que eu não consigo fazer. Não, não é isso não. Foi o contrário. A melhor maneira de você conseguir melhorar é você se engajar em cada vez mais buscar ter ação e atividade. E isso é fácil? Não. Não. Por isso existem profissionais como a gente para te ajudar. Mas precisa ser feito, é um desafio. Né? Mas eu garanto que é um desafio que você, se dedicando a vencê-lo, só vai ter ganho, só vai ter benefício. Então dá para você reajustar isso? Dá. Vai tomar tempo. Você não vai fazer 20 anos de cagada para resolver em 2 meses. Esquece essa maluquice. Você não vai fazer 20 anos de maluquice para em 3 meses resolver porque tomou uma injeção, tomou um comprimido. Vamos sair dessa viagem, pessoal. Isso é droga estragada, mal fumada. Se você Isso é um passou... oréganozinho descarado. fumou uns orégano estranho. Se você passou um tempão da sua vida desregrado, sedentário, comendo errado, inflamando, sem dormir direito, você não vai resolver isso assim. Não vai mesmo. Você tem que olhar para isso e pensar, cara, tenho que mudar. Por quê? Porque o corpo só vai mudar quando eu mudar de ação. Então, não é difícil, pessoal, é simples. Não é que o organismo se torne um problema ou uma trava. Ele sempre é uma ferramenta. Só que é uma ferramenta que responde à demanda. Se eu não gero demanda, ele vai o quê? Ele vai ficar mais, tipo, quietão, né? Mais devagar, mais lento. Então, esse é o ponto que vocês precisam dar atenção. E desmistificando também, viu, gente, que eu vejo muito, não é pouco não, muito, muito. As pessoas chegam lá no consultório, olha, eu tenho hipotireoidismo e eu não posso comer, aí me dá uma relação de alimentos. Aí alimentos assim, ó, Adolfo, eu não posso comer brócolis porque é verde escuro. Eu não posso comer couve porque é verde escuro. Aí você fica, né, escutando, eu não posso comer espinafre porque é verde escuro. Aí, tá. Aí quando você vai fazer lá, como você chama, né? Como você disse que eu boto peça na parede, o inquérito, aí você vê lá. Ah, tá, gosto de um biscoito recheado, eu como creme crack, água com sal. Até hoje eu quero saber essa receita de água com sal, que até hoje eu também quero. Como é que mistura água com sal vira uma bolacha? E ficar esperando para ver se vira biscoito. Não vira biscoito. Ver se vira a bolacha, eu não sei. Não vira a bolacha. Aí, quando começa a relatar, aí você fala assim, tá, o couve faz mal para sua tireoide. O brócolis faz mal para sua tireoide. O espinafre, porque vem com a relação. E eu vou te dizer, e digo mais, é a relação do médico que deu, imprime e bota... Mas o orel não faz mal, não. O orel não faz mal, não. Não faz. O orel não faz. Você então, sabe, assim, Cris, você não sabe disso, Cris? Aí você fala assim, não posso... Gente, o que é isso? Para um couve ou um brócolis chegar a dar um problema ou dar uma disfunção na sua tireoide, ou piorar o que ela já tem aí, você teria que comer, era toneladas. Toneladas. Que era toneladas. E, Cris, a gente já tem trabalhos bem consistentes mostrando que não existe essa relação. A relação entre as crucíferas e alguma agressão à tireoide. A gente não tem isso. Gente, tireoide, provavelmente isso já caiu, isso já caiu tem um tempo bom. E quando a gente fala, né, como a Adolfo falou, não tem doença autoimune que venha fazer uma agressão à sua tireoide, que está tendo algum problema, a questão é hábito alimentar. É produtos, sim, industrializados, são ultraprocessados, é o sedentarismo, é isso que bagunça a sua tireoide. É estresse, tá?
é nervosismo, é irritabilidade, é falta de sono, é isso que vai atrapalhar essa tireoide. Nesse funcionamento aí, tanto seja para hipo como para hiper, normalmente mais para hipo, né? Mas quando não existe essas doenças, essas patologias relacionadas. É hábito, não Perfeito. tem para onde correr. São hábitos Perfeito. realmente alimentares. É isso É, mesmo. outra coisa aqui, depois eu vou ler os comentários, já que aqui lê, já até acho que não tem pergunta ainda não, mas a gente vai Cris, dando quem manda é continuidade. você, você é a chefa. Eu. Ó, um outro também que as pessoas também, muitos, poucos pedem, né? A gente não vê pedir muito, mas a gente sabe que essa relação, e aí esse é aquela relação assim, se ele tiver baixo, se ele tiver alto, ele também dá um problema na questão do emagrecimento, falando de emagrecimento, que é o cortisol, né? Cortisol é chave, né? Porque cortisol mobiliza a reserva. E assim, se fala tanta bobagem sobre cortisol que as pessoas ficam achando que cortisol é uma coisa ruim. Quando o Também cortisol tem isso. talvez seja o esteroide mais importante de Mais todos, importante. né? Cortisol, pessoal, é o hormônio. Vamos corrigir uma coisa aqui, aproveitar que vocês estão aqui comigo. Cortisol, pessoal, não é hormônio do estresse. Não, Cortisol é hormônio de resposta ao estresse, tá? É muito importante fazer essa distinção, porque o cortisol ele é uma das nossas ferramentas para conseguir responder adequadamente ao estresse. Oi, doutora Aline Asma. Oi, doutora Aline Asma. Ela oh, chegou. dona Aline, É. nunca mais vi a Aline, tem um tempão. Então, o cortisol é fundamental para que a gente consiga responder ao estresse. E responder ao estresse, pessoal, muitas vezes são coisas simples, como, por exemplo, acordar de manhã, certo? Como, por exemplo, fazer um exercício e ter a resposta que eu espero, sabe? E isso são coisas que a gente precisa que funcionem. E, oi, Silvinha, e se você não tiver cortisol, as coisas não funcionarão. Simples assim. Simples assim. E É. cortisol não é nem baixo e nem muito elevado. É nesse nível que a gente também, né, entende que vai ser regular, O inclusive para cortisol tem que subir de manhã e baixar de noite. e baixar de noite. Então, assim, você tem aí, tem que fazer essa regulação. A gente sabe, como a Adu falou, cortisol é para dar respostas ao nosso corpo. Resposta das infecções, inclusive, resposta do sistema imunológico. É isso que o cortisol vai servir. Então, se não Ele vai adianta também. regular. Cortisol é um regulador, pessoal. Cortisol é o seu corticoide que seu próprio corpo produz, tá? Então, assim, se você não tem cortisol direito, para desenvolver uma doença autoimune, por exemplo, é mais fácil. Ou para ter um prejuízo por essa inflamação subclínica sustentada que a gente já comentou várias vezes, é mais fácil. E por que cortisol falta? Porque ao invés de ter 4, 5 picos de estresse no dia, como a gente foi desenhado para ter, a gente tem 40. Chega uma hora que as suprarrenais começam a não dar mais conta. E aí você começa a não conseguir mais ter a resposta adequada. Não é por excesso de cortisol, é por falta. Por falta. E essa falta, viu, Adolfo? Essa falta ela ainda vai fazer aí, que a galera não gosta mesmo, é ainda a gordura abdominal Isso. e a questão de queda da massa muscular, né? Você perder massa muscular. Cortisol também, É. ele está relacionado a isso, por um hormônio Tá também, onde tudo vai. Tá relacionado. tudo relacionado. Então, assim, É, é bom o pedir cortisol, por cortisol, exemplo, mobiliza a reserva de gordura. e é por Então, isso que se se ele falta tiver, cortisol, como é que eu vou ele vai. mobilizar a reserva de gordura? Ele estimula o uso do glicogênio para você quebrar para ter glicose, E aí, né? Então, principalmente nós mulheres, vai diretamente para a chamada pochete, é aquela isso aí. pochetinha da frente. O cortisol tem que Outro, estar regulado, tem que estar com regulado, certeza. e isso é importante demais. Outro hormônio que você falou, mas também não, a gente não entrou em detalhe, falou logo no início, mas você também falou do GH, né? É um outro hormônio importantíssimo para também essas questões do emagrecimento. É bom pedir o GH, não só para emagrecimento, para as outras coisas também. Mas quando a gente está falando de emagrecimento, massa muscular, que faz parte do emagrecimento, massa muscular, GH também vai ser importante. Fala aí, Com Adolfo. certeza. Não, antes, rapidinho, porque a Aline está dizendo Ah, que bem sabe disso, o negócio do cortisol tem feito enorme diferença no despertar dela, além do controle sim, das dores. Importante demais, demais, demais. Controle das dores, né? Isso é importante. Olha, a Carla está vindo para a consulta em novembro. Seja bem-vinda, Carla.
Ah, que legal. Não, tem, ó, professora Clélia disse, Cris, doutor, eu estou precisando fazer meus exames. Bel também disse, olha, meus exames em novembro eu vou fazer. Mas, gente, Vamos aí a pedir gente, logo. olha que a gente explica isso a vocês no consultório. A gente fala, é porque a É cabeça, que é quando muita vai, informação é uma também, informação. Mas assim, não, Cris. mas a cabeça, quando vai assim, eu quero emagrecer. Aí a gente fala o que, Adolfo? Vamos pedir exames? Né? Aí você, mas eu tenho pressa, eu tenho... Mas aí, olha que a Não, gente mas está olha, falando. mas eu já Ah, tenho todos os exames feitos. Aí, já tem. todos. Aí todos, quando a gente De vai quando? pedir, De fevereiro eu de já começou fevereiro. a complicar. Quando eu É, vou ver, tem 15 examezinhos feitos. Aí eu olho assim e falo, a gente vai precisar pedir um pouquinho mais. um pouquinho mais. Um pouquinho É, mais. com certeza. Hum. Mas o Sim, GH GH, que a gente. né? Sim. Vamos lá. O GH, pessoal, é um hormônio hipofisário muito importante, que tem relação justamente com processos anabólicos também. O GH, ele vai ser ativado no fígado para formar o IGF-1, né? E esse IGF-1 ele tem essa tendência de crescimento de tecido, de reparo de tecido, tá? Então ele vai fazer com que você conserte as coisas que estão meio quebradinhas, né? É uma das funções. Então o GH acaba sendo pró-metabólico não diretamente, mas indiretamente, porque ele tem uma ação parecida com a da insulina. Ele é anabólico, tá? Parecida nesse sentido, tá, pessoal? Bem amplo, licença poética aí agora, por favor. Porque não é que eles sejam tão parecidos assim, mas tá. Então, quando o GH falta, muito do reparo fica comprometido, tá? E você acaba perdendo um pouco dessa capacidade metabólica do seu dia. Então, assim, vamos pensar em ter o GH normal. Agora, isso é importante demais. Quer dizer, então, que eu vou tomar GH para emagrecer? Não, tá Não, bom? Não. Tem muita gente que faz isso. E aí eu digo para vocês, pessoal, no âmbito do atleta profissional, é outra história. Isso existe em algumas situações. Eu não vou entrar nesse campo, porque não é o campo que a gente está conversando aqui. Estamos conversando aqui das pessoas comuns, tá? Então, para as pessoas comuns, se encher de GH só vai fazer mal para o teu bolso. E pode, quem sabe, te causar algum problema depois. Não é o que eu recomendo ser feito. O que eu recomendo é regular o seu GH. E qual é o principal fator de regulação de GH? Dormir. Dormir antes das 11 e acordar depois das 3. Tá? Então, achar esse tempo de sono. Então, digamos, deitar às 10 e acordar às 5, por exemplo. sim. É bem bacana, É tá? bem Para quem bacana. puder E fazendo fazer essa isso, né? análise, né, também do GH, e aí puxando mais para o popular, que a galera conhece, justamente, o GH, né, justamente nessa fase da adolescência, é que tem um momento do estirão, que é quando ele está ali no pico total para os adolescentes. Aí quando a gente vê aquele momento do estirão, o adolescente não emagrece, quando está aquele adolescente mais, né, fortinho, tá? E aí quando chega assim no momento dos 14, 15 anos, os meninos, principalmente mais os meninos, né, dá aquela estirada, as meninas também dão. E aí a gente fala assim, pô, como emagreceu, como tá magro. Mas não é, é o Tá GH gastando agindo. material. Tá gastando material. É o GH agindo justamente aí nesse momento da adolescência. Por isso que a gente chama esse momento do estirão. Esse estirão é o GH trabalhando. E já na fase adulta, a gente vai trabalhar, como o adulto falou, justamente nessas questões de massa muscular, né? O GH aí dentro de um nível legal, para se trabalhar massa muscular e também a redução dessa gordura corporal. Não é isso? Você vê que isso acontece com a gente na adolescência, né? Principalmente os meninos. A gente fica Sim. parecendo filhote de pastor alemão, né? Só tem beiço, nariz, mão e pé. E Um negócio orelha, e orelha, e estranho. orelha. Quem me disser que um menino adolescente é bonito, Deus me livre, só a mãe para achar bonito mesmo. Eu já fui um menino adolescente e pobre da minha mãezinha, que dizia que eu era lindo. Ô, mentira da zorra. Olha, Mas, tem. Mas mãe é mãe, meu filho. Mãe é. não é? Só ela para achar bonito. Ó, existem vários outros exames, tá, gente? Que a gente tem essa questão, né? Só que por conta de tempo a gente não vai estar falando todos. Eu vou falar só de mais três, que eu acho que são Vixe, importantes. É isso que rapaz. vocês conhecem, e aí eu vou chamar, aí vou ler as perguntas, algumas coisas assim, mas eu vou falar de três aqui, que principalmente não pode faltar, né, Adolfo, a gente solicitar leptina. Leptina, gente, não tem como.
E principalmente para as questões do emagrecimento, principalmente para aquela pessoa que faz de tudo para emagrecer e não consegue. Faz dieta, faz isso, faz aquilo. A leptina é um desses que tem que estar nessa relação. Fala aí, Leptina é Adolfo. um marcador, pessoal, bem sensível, que pode pegar um processo de síndrome metabólica bem no início. É um sistema que vamos chamar assim, junto com insulina, glicemia, a gente consegue interpretar e perceber para onde as coisas estão indo, no sentido da atividade mitocondrial, que seria a atividade metabólica, né? Das células, assim, no sentido do consumo dos combustíveis, tá? Então a gente precisa olhar para isso. Quando o sistema de leptina quebra, também ele quebra seu controle do apetite. Então Saciedade e apetite. quando a leptina sobe demais, quer dizer que o sistema quebrou, você perdeu a capacidade de ter esse controle de apetite pela via da leptina. Então, ela é um dos principais controladores do apetite, não é o único. Na verdade, são várias substâncias que concorrem nesse sentido, mas ela já indica para mim, vai sim, Grazi, ficar gravada. Ela já indica para mim inflamação, menor atividade mitocondrial, já indica para mim menor controle do apetite. Então, veja, é um exame super importante. Até um tempo atrás, muitos convênios não cobriam. Eu Não, nunca mas mais hoje tive já. problema com isso. Não. Nunca mais tive problema com isso, né? Então, a gente já está conseguindo, né, ter isso mais fácil. Então, eu também penso igual você, que é um exame importante demais. Esse daí eu não tiro nem a pau. Acho que tem que ter, tá? E quando É, a pessoa. E a leptina é aquela coisa assim, né? Se tá alta, sabe aquele. Sabe saco sem fundo? Eu como e a fome nunca passa. É mais ou menos. E aí a gente deduz assim, ó. Vamos puxar sua leptina, que com certeza ela está bem elevada. E aí a gente vai buscar, vai tentar fazer toda essa regulação também da leptina. Uma outra coisa que a gente falou também, mas não entrou muito em detalhe, foi a testosterona. Né? A testosterona também baixa, vai fazer essa dificuldade do emagrecimento, que é o assunto que a gente está falando, por conta também da massa muscular. Ah, testosterona, até fiz um post, eu nem coloquei. Testosterona só serve para massa muscular? Não. Vai servir para várias outras coisas também, né? Principalmente essa questão aí, né, mental, testosterona onde para vai estar cuca, pessoal. Testosterona para metabolismo da dopamina, que é o neurotransmissor da atitude, da vontade, da assertividade, tá? Que é o que vai te levar a querer malhar, a querer fazer dieta, a conseguir se impor diante daquela vontadezinha sacana de comer porcaria, tá? Então isso é muito importante. Vai ficar gravada, Carlinha? Doutora vai ficar Cristiana vai deixar gravada, gente. gravada. Deixa É. gravado. Então, assim, é muito importante o equilíbrio. E olha, vou fazer a mesma ressalva que eu fiz para o GH. Ah, então quer dizer que eu quero emagrecer, vou tomar testosterona? Não, Não. pessoal, não. A gente está falando que essas coisas precisam estar reguladas, Até tá? porque ela, tanto Reguladas. muito alta, como muito baixa, também ela não vai dar esse processo na questão do emagrecimento, tá, gente? Vai trazer outros problemas. Outros Se ficar problemas. alta demais, aromatizar demais, fazer dominância estrogênica, vai deixar você melancólico e ganhando gordura, não perdendo. Ganhando gordura, isso. Então, a gente precisa pensar sempre na regulação. Por isso que a gente fala aqui dos exames. Tudo precisa ser investigado. Saiam daquela ideia, por favor, quem ainda estiver, aquela ideia antiga, já ultrapassada e não nada funcional. Ah, emagrecimento é simples, é só você ingerir menos, você gastar mais do que você ingere. Pessoal, não funciona assim. Não funciona O bem corpo assim. não é um calorímetro. O corpo não é um calorímetro. O corpo humano é um sistema de controle molecular extremamente refinado, extremamente inteligente, que interpreta cada tipo molecular por si. Ou seja, cada um para sua função. É aquela coisa, sabe, Cris? A gente vai, digamos, para um terreno fazer uma construção. E aí de noite você tem um pinho vagabundo, um pau d'arco e um jacarandá. Você tem que escolher o que você vai queimar na fogueira. Você vai queimar qual? Você vai queimar o pinho vagabundo. Você vai fazer o móvel da sala com o quê? Com jacarandá, com pau d'arco, não com pinho vagabundo. Então tudo é madeira. Mas nem tudo vai ser usado como combustível para jogar na fogueira. É a mesma coisa. Então, os substratos que o nosso corpo usa, todos podem ser usados como fonte de energia. Só que tem outras funções para outras coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma gordura, pessoal, eu já não gosto nem tanto de chamar de gordura, porque parece que está falando de uma coisa só, né, Cris?
né, os ácidos graxos que estão dentro do que a gente chama de gordura, que são diversos. Dependendo do tamanho da forma, eles servem mais para uma coisa do que para outra. E o corpo, ele fica esperando, porque tem moléculas, pessoal, que são mais difíceis de encontrar, igual figurinha, álbum de figurinha. Tem aquela figurinha que vem repetida toda hora. Glicose. Vem repetida toda hora. Aquele treco vagabundo você usa para qualquer coisa. Você usa até para colar ali um caderno, para tampar um buraco de formiga. Agora, vem aquela figurinha que é muito rara. Você vai rasgar? Não vai. Você vai usar ela para colar ali um negocinho que soltou do outro? Não vai. Você vai botar ela no seu álbum. E você vai tomar cuidado com ela para não machucar, para não arranhar. Tal. Aí já pode ser um ácido graxo específico, por exemplo, como um ômega 3, um DHA. Pode ser um aminoácido específico, certo? Então, assim, as coisas do nosso corpo, pessoal, são muito mais complexas e muito mais lindas do que, em geral, se coloca. Por isso, não pensem mais dessa maneira. Vamos olhar as coisas com mais cuidado e mais carinho. Com certeza. O último exame que a gente também pede, tá? A gente pede outros para fazer análise do emagrecimento, mas eu vou falar o último hoje, tá? E que é justamente o estrógeno, né, Adolfo? Também. Muito alto, muito baixo. Os estrógenos, né? Ele vai fazer com que você também tenha aí um problema nas questões para emagrecimento e outros problemas mais também. E essa análise, pessoal, tem que ser feita em rede, né? Em Então, rede, por né? exemplo, Não é se eu separado vou não, olhar, tá, gente? não é separado. Se eu vou olhar um estradiol, uma estrona, por exemplo, eu tenho que olhar a testosterona, tenho que olhar a progesterona, tenho que olhar os intermediários, o DHE, a androstenediona. DHA. Tenho que olhar os posteriores, eu vou ter que olhar o DHT e o 3-alfa-diol. Então tem um monte de coisas para a gente olhar, para analisar e fazer a interpretação. Então, como a gente já falou, não é checagem de exame, é interpretação de exame. É interpretação, E é assim que a gente consegue avaliar e ver, muitas vezes, motivos para vocês não estarem conseguindo emagrecer. Tem mais coisa que não dá tempo da gente falar tudo hoje. Não vai dar tempo. E isso aí, justamente só para vocês entenderem que emagrecimento não é só uma questão da alimentação. Eu vou lá, vou diminuir calorias, principalmente a galerinha fica nessa neura de caloria, né? O estrógeno, se a gente for pensar, né, é um hormônio que, se ele tiver elevadíssimo, a gordura também vai para onde? Para a pochete, né, para a barriga, para os culotes, né? Acaba se atrapalhando, principalmente de nós mulheres. Vou ler algumas considerações, algumas perguntas que tem aqui para a gente fechar. Você quer falar mais alguma coisa, Adolfo, aí sobre... Não, mas eu não vou ficar mudo, não. Eu falo, Fale aí, pergunta que eu respondo. Que eu tô lendo aqui. Grazi perguntou, e o SD alterado em 500, 700? É um SDA bem alto, Grazi. Ou esse paciente está fazendo suplementação, ou ele tem algum tipo de distúrbio suprarrenal, tá? Muitas vezes a gente tem os distúrbios suprarrenais que são congênitos, e a pessoa vive a vida um tempão, anos e anos, sem nunca perceber. A gente acaba vendo isso às vezes por acaso, e que interfere em algumas questões de comportamento, interfere em algumas questões de engordar e emagrecer, de comportamento sexual, até de comportamento no sentido mesmo social e os gostos pelas coisas, tudo isso acaba tendo algum tipo de interferência, tá? Então, se um paciente tem um SDA altão assim, precisa investigar toda a rede esteroidal, tá? Fazer alguns exames de imagem, precisa fazer uma avaliação com o endocrinologista, vale a pena. Vale a pena. Eu vi uma pergunta aqui, não é o assunto, tá, gente? Mas como ela já pediu também 2 vezes para falar sobre isso, fale um pouco sobre as questões da menopausa e tireoide. A gente já teve lá live falando de menopausa, né? Também tem aí gravada, depois você procura, viu? É Joelina. Mas a gente pode falar aqui rapidamente dessa questão da menopausa e da tireoide. Obviamente que não tem como falar algo assim, porque a gente precisa fazer análise também, né, de exames, fazer uma análise da sua vida, de como é idade, essas coisas todas, mas a gente dá uma pincelada aí. Fala aí, Adolfo. Vamos lá. Olha, menopausa e tireoide. Se você pensa numa mulher que já passou da data da menopausa, então ela já está pós-menopausada, ela já tem uma idade, né, que já passou aí, digamos, pelo menos dos 43, 45 em geral, não são todas, tá? Ela já pode estar no processo de tireoidopausa ou tireopausa também, que existe, certo? Apesar de ser menos comentado. E a deficiência dos esteroides também pode interferir no funcionamento da tireoide. A gente sabe que tem uma interferência.
E o que eu posso dizer para você, todo o nosso corpo é uma grande rede de relações. Então, tal coisa tem relação com tal outra coisa, eu costumo dizer sim, ou então provavelmente. Porque às vezes eu posso não saber qual é a relação, mas provavelmente ela existe. Uhum. Porque está tudo conectado. Então, não dá, pessoal, para a gente pensar que não esteja. Então, o que, que acontece? No processo de menopausa, a gente precisa olhar para essa tireoide também com carinho, ver o que precisa ser feito, tá? Mas olha, eu queria deixar uma mensagem para vocês importante, que Cris falou o que eu vou falar agora, de outra maneira, mas ela já falou. Que, pessoal, tudo que a gente falou aqui vai se resumir necessariamente em ter hábitos saudáveis. Tudo, tá? E tudo que a gente vai testar nesses exames pode melhorar, tudo absolutamente, se você tiver hábitos saudáveis, certo? A gente vem dos 6 fundamentais e agrega mais algumas coisas. Então é aquilo que eu botei no livrinho, né, Cris? Comer, fazer cocô, beber água, fazer xixi, dormir e respirar. Esses são os fundamentais, se você não fizer, você morre. E aí entra aí o exercício físico, a meditação, sua vida espiritual, sua relação com as pessoas, tanto íntima quanto social, quanto sua relação com o seu trabalho, sua percepção de pertencimento, o ambiente em que você vive. Poxa, tudo Tudo isso. que a gente vem sempre, em todas as lives a gente fala isso, né? Não é uma questão só. Por isso que as nossas lives a gente não busca somente a questão técnica da coisa. É porque a gente sabe que não é só o técnico, né? Não, Às vezes o técnico está até perturbadinho, mas quando você melhora, justamente esse lado mais espiritual, talvez ele até melhore tudo vai também. melhorar. Tudo vai Vai melhorar. melhorar. E numa questão. Então, assim, está tudo interligado, por isso que a gente fala muito dessa nutrição integrativa, medicina integrativa, né? Ortomolecular, pensando no corpo como um todo, cabeça, físico, mente, espírito, que não tem Não, como Tiris, vamos desassociar, dizer né? assim, ó, não é nem pensando no corpo como um todo, é pensando no ser como um todo, No né? ser como um O todo. ser, corpo, alma, espírito, é uma forma que o pessoal gosta de falar, mas assim, independente do que vocês creiam, tá? A ideia de que nós somos mais do que apenas isso, e que mesmo em sendo isso, se for o caso de sua crença ser essa, isso se relaciona com os outros issos. E isso, Sim. tudo isso, todos esses issos, E eles vão se interferir uns nos outros, né? um exemplo clássico que a gente tem, a gente vê muito no consultório, né, Adolfo? São pessoas com um corpo assim magnífico, com os exames até legais também, né? Ali, bonita, aquela coisa toda, mas a cabeça tá uma A gente peneira. precisa achar um E aí a gente. equilíbrio, E né? aí precisa achar justamente esse equilíbrio. Ó, Adolfo, ó, às vezes, Meg, ela pergunta o seguinte: às vezes acho que tenho hipertiroidismo, porque não durmo e nem consigo ganhar peso. O que você me diz? Assim, a gente precisa ver exames, Você né? precisa ser avaliada, Você precisa ser Avaliada. avaliada. Não tem como dizer assim, porque você não dorme. Você não dorme pode ser diversas coisas. Né? Talvez Muitos você não esteja motivos. ganhando massa, né? Esse emagrecimento que você fala, pode ser também outros motivos, né? Aí vai já voltar aqui de novo. É. As questões emocionais, as questões hormonais, né? O Não exercício somente físico. o exercício físico, a própria alimentação dentro desse contexto, como é que você come, que hora você come, de que forma você está se alimentando, né? Então, assim, é um contexto muito grande, Meg. Por isso que ela fez essa pergunta e embaixo ela fez assim, por favor, responde minha pergunta. Mas essa pergunta Pronto, não, realmente é difícil ainda nesse vou sentido, né? completar, Meg. Olha só. Sim. Se você tem uma dificuldade, ou percebe a dificuldade em ganhar estrutura, não vamos falar ganhar peso, pessoal. Ganhar estrutura Não. muscular, ganhar robustez física ou algo desse jeito, é importante que você seja avaliada, porque entendam, se vocês acham que emagrecer é difícil, vocês não têm noção do quanto é difícil o verdadeiro emagrecer. O verdadeiro Verdadeiro. emagrecer é o cultivo da massa magra, certo? Então observem, a ideia de emagrecer com perda de peso, a gente já sabe que é uma ideia cretina e ultrapassada. A ideia do emagrecer com perder gordura pura e simplesmente a gente sabe que é incompleta. É uma coisa que acaba fazendo parte, mas é incompleta. O emagrecer de fato é esse cultivo da massa magra. Então quem está precisando ganhar estrutura, corpulência, precisa emagrecer, mas no sentido real da ideia.
é o cultivo da Fazer massa magra. musculação, atividade É, física, viu? exatamente. Suplementação. Não E adianta isso dá um suplementar, dá um trabalhão, trabalho, mas tem que ser feito. é mais do que a gente pensa, a pessoa pensa assim que botar uma pessoa para ganhar, né? Ou trabalhar, estruturar uma massa magra é mais fácil do que botar uma pessoa para emagrecer. Não, muito pelo contrário, é mais difícil. É Muito mais mais difícil. difícil, é É muito mais mais difícil. difícil. Agora, dá para fazer e os Dá. resultados são lindos. Não é não, Cris? Com Os certeza. resultados são lindos. Bel diz assim, ó. Cris me deu 60 dias para repetir os exames, por já estar nesse tempo, ok, dona Bel pode fazer. E o Ine disse, eu que o diga, fiz mais de 100 exames que vocês pediram. Quase fiquei sem sangue. Aí é exagerado. Ou exagero. Rita, ela pergunta, a consulta online pode ser feita por chamada de vídeo no WhatsApp ou só por... No meu caso, pode ser por WhatsApp também. O O seu meu também, né, também. Adolfo? O da Adolfo também. O WhatsApp está aí para ajudar a gente nesse sentido. Oh, meu Deus, não durmo desde 2015. Tadinha de Meg. Meg, você tem que tomar uma providência, mulher. Tem que ver aí o que está acontecendo. Meg, tome 2 doses de cachaça para ver se você não dorme. Acho também acho que não tem mais. Maria Sofia disse que é seu fã e que precisa te conhecer pessoalmente. Precisa te conhecer pessoalmente. Convida ele para um jantar na sua casa. Ai, meu Deus, deixa eu ver quem mais. O pessoal batendo palmas, que a live foi ótima, maravilhosa. Vai ficar gravada, vai ficar gravada, sim. Vai ficar salva. Minha filhota está assim, comendo como se não houvesse amanhã. Se for um adolescente, né? Sua filhota for um adolescente, a gente até entende aí alguns processos, né, Adolfo? Saco sem fundo. Adolescente é saco sem fundo. Saco sem fundo, viu? A questão é aquela questão que a gente fala, né? Que saiba escolher os alimentos, né? Escolha os alimentos, né, interessantes nesse sentido. Você já respondeu Isso. essa? Eu, Débora, tenho 2, todo mês acho que estou grávida, igual a Cláudia Raia. Oh, meu Deus! Todo mês você pensa que está grávida, mulher, deve estar no processo ainda aí dessa menopausa, né? E aí fica nesse... Bom, pessoal, obrigado pelas palavras de vocês. Ô, Jamile, volta, Jamile, volta, tamo lá. Vocês são muito gentis, pessoal. Vocês são muito gentis, ou então a gente engana vocês muito bem. Uma diz assim, eu não entendi direito, mas assim, passarinho come e caga. Acho que é por isso que passarinho é magrinho, né? Acho que deve ser isso que ela quis dizer. Jolina disse que ela precisa ser avaliada, né, pelo direito e pelo avesso, né? Já entre em contato com vocês, ok? Pode entrar, Jolina, pode estar aqui no dia direct, né, Adolfo? E também no coisa tem os números da gente, não tem problema nenhum. Tem sim, pode ser. Estamos aqui para isso. Né? Aline batendo palmas, obrigada, Areima batendo palmas, obrigada, Aline, saudades, querida, nunca mais te vi. Tereza solicita 90. Gente, acho que é isso aí, né? Acho que não tem mais nada, não. O pessoal só dizendo que tá com saudade de Adolfo. Adolfo, o pessoal tá com saudade. As lives de vocês são maravilhosas, sucesso a minha live, a gente aprende, se diverte. Preciso voltar novamente. Boa noite, meus queridos. É isso aí, gente. Eu acho que te conseguiu, né? É como a gente disse, isso aqui é só para vocês entenderem o porquê que a gente pede exames, tá? Falando no sentido do emagrecimento, é claro que a gente pede exame para diversas outras coisas, mas assim, eu tô com dificuldade de emagrecer, né? Eu fiz uma dieta. Sim, a gente não falou ainda, existe. Embora eu trabalhe com isso, mas assim, é uma coisa que eu não peço muito, as pessoas que dizem assim, eu não consigo emagrecer, então vamos fazer um teste genético. Gente, eu acho o teste genético para emagrecimento, para obesidade, eu acho uma furada. E eu tô sendo sincera, olha que eu trabalho. E olha que você trabalha com isso. Eu vendo, tá? Eu acho assim, você pedir um teste genético para uma performance, né, de alguma atividade física, para outras questões, de algumas predisposições, de algumas doenças, mas para a questão da obesidade, não vejo muito isso não, porque primeiro que é uma predisposição, e a gente pode fazer uma análise, inclusive, só no tete-a-tete da sua família, e a gente vai falar sobre as questões também de hábitos alimentares, da infância, ou até mesmo, vou até mais longe, ou até mais lá no fundo, da sua mãe. Como é que ela se alimentava quando estava gerando você? Quando você estava no ventre? Porque tudo isso dá respostas, né? Inclusive. Isso. Né? Então, assim, se for para gastar dinheiro com teste genético para obesidade, para emagrecimento, eu não gastaria. Tá? Olha que eu vendo esse, mas... Você sabe, né, Cris? A coisa da genética da família para obesidade, né? Sim. É o nome da cozinheira, Dona Genética.
Dona Genética Dona Genética. Filha, então Pois é, pronto. beleza. Vamos Ótimo, lá. foi massa, vai ficar gravada, viu, gente? Então, acho que a participação Cris, foi quando boa, né, da você galera? publicar, me bota como Sim, colaborador, que eu já publico no meu coloco. também, viu? Que Pronto, aí o pronto. pessoal já pode ver nos dois. Pronto. E assim, Adolfo faz cursos também voltado para essas áreas aí de exames, tá? Então, quem tiver interesse, quem for profissional, acho que vale muito a pena, acho que eu vi alguns profissionais aí, né, de vocês fazerem esse entendimento, né? Porque não é ler referências, é fazer interpretação, né? De um contexto como um todo. É tão diferente, né, Cris? Tão diferente. Fica Gente, aí o boa noite. recado. Obrigado, obrigado. Crispi, tá? Não esquece de botar como colaborador, viu? Vou botar. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, pelas perguntas, participação. Semana que vem nós estamos aqui de novo. De novo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.